satisfação estar aqui com vocês, agradeço o convite do Paulo, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre causas anteriores dos sofrimentos. Na verdade, quando falamos em causas anteriores, já é um pleonasmo, né? Porque se toda causa gera uma consequência, então logo a causa já é anterior, né? Mas aí nós vamos perceber o seguinte: o que nós entendemos por sofrimento? Dentro daquela cultura que nós temos hoje, da maneira como nós somos educados, sofrimento, nós temos um entendimento de sofrimento. Só que quando nós estudamos a doutrina espírita, quando nós estudamos o livro dos Espíritos e o Evangelho, nós vamos perceber que sofrimento não é só aquilo que nós achamos que é. Não é apenas a questão da dor, né? Porque essa é a nossa concepção hoje, a forma como nós somos educados. Quando nós falamos de sofrimento, nós dizemos que é tudo que nos causa agonia, que nos causa medo, insônia, desconforto, o que nos causa dor. Quando falamos em sofrimento, é disso que nós tratamos. A pessoa está sofrendo, então nós entendemos que ela está passando por algum desconforto ou alguma dor. Essa é a nossa concepção. Então tudo aquilo que nos tira do equilíbrio, que tira da harmonia, que tira do bem-estar ou do bom senso, não deixa de ser um sofrimento. Alguma coisa que tira a balança, ela desnivela. Quando nos tira da nossa zona de conforto. E nós temos que cuidar com essa zona de conforto. Porque a zona de conforto, ela pode ser para nós uma estagnação. A partir do momento que nós nos colocamos para não mudarmos, nós entramos numa zona de conforto, numa estagnação. E essa estagnação não é saudável. Por quê? Porque o espírito, tudo aquilo que Deus criou, tem um propósito, a evolução, para ser melhor. Não só melhor para si, mas melhor para todos. Então esta é a concepção, né, do que nós entendemos por sofrimento. E normalmente nós temos, como nós seres humanos, gostamos de categorizar as coisas, de caracterizá-las, nós sempre agrupamos informações em grupos para contextualizar. Então nós temos os sofrimentos físicos, os psicológicos, os sentimentais e os morais. Um pouquinho de exemplo sobre cada um deles. Um evento físico, o nosso corpo carnal. Quando é que a gente sofre? Quando alguma coisa não está de acordo. Se nos alimentamos em excesso, passamos mal do estômago. Se nos ferimos por algum objeto, causa-nos uma dor. E isso faz parte, e isso é benéfico. Porque se nós não sentíssemos dor, como é que nós deveríamos cuidar da nossa saúde? Como é que nós cuidaríamos de dar a atenção devida àquilo que Deus nos presenteou? Psicológico, da mesma forma. Aquilo que mexe com a nossa mente, com o nosso intelecto, aquilo que nos agonia, que nos tira o equilíbrio, aquilo que martiriza os nossos pensamentos, fazendo-nos ter não só atitudes impensadas, mas ações também erradas. Sentimentos, da mesma forma. Aquilo que nós carregamos, tudo isso nós vamos perceber que todos se interligam, todos se conectam e todos se confundem. Confusão não no sentido de perturbação, mas no sentido de entrelaçamento. Por quê? Porque uma causa física pode detonar uma situação psicológica. Uma causa psicológica pode inferir numa situação sentimental e também numa moral. Vamos guardar esse slide porque ali na frente nós vamos falar um pouquinho mais. E aí vem o Espiritismo, Allan Kardec, trazendo sobre o sofrimento. A palavra sofrimento para os espíritos, quando nós estudamos o livro dos Espíritos, ele tem uma conotação um pouquinho diferente. E aí que nós vamos chegar hoje. Sofrimento nem sempre é dor. Quando é dor, é aflição. Mas novamente, como Kardec, citando Kardec no início da obra do Livro dos Espíritos, lá na introdução, nós seres humanos ainda somos pobres de linguagem. Nós não temos uma palavra para definir cada coisa, mas uma palavra define muitas coisas e para nós entendermos o que ela quer significar, nós necessitamos do contexto. Então sofrimento nem sempre é dor. Sofrimento é o acometimento de alguma ação sobre o espírito. Para o Espiritismo, então, quando nós começamos a estudar o Livro dos Espíritos, ele diz o seguinte: sofrimento, não aflição, sofrimento.
é uma força motriz aplicada ao espírito para a busca do seu aprimoramento. Bom, se Deus nos criou simples e ignorantes, e se nós precisamos evoluir como seres, como princípios inteligentes, nós precisamos ter uma força exercida sobre nós para que nós nos mobilizemos, para que nós saímos da estagnação, então tomemos atitudes para a melhoria individual e melhoria coletiva. Então o sofrimento, de certa forma, não necessariamente sendo uma aflição, mas um ato sobre o espírito, fazer ele se movimentar, fazer ele seguir o seu caminho. E isso está lá na lei do progresso. Todos estamos sujeitos à lei do progresso. Não podemos não estar. Se aqui alguém acha, André, eu não concordo contigo, então tá bom, não é comigo que você tem que falar, é com o homem lá de cima. É ele que determina as leis. E a lei do progresso é uma lei. O sofrimento também é o resultado da lei de ação e reação. Como isso? Mas como é que pode ser uma ação e reação? Ora, nós temos um grande presente. Aliás, nós temos algumas dádivas que Deus nos deu. A primeira, a nossa vida, né? O único ser que pode realmente criar. É o Criador, como Paulo bem explicou no início. O único ser que cria a vida. Nós somos co-criadores. Nós apenas, no ambiente encarnatório, proporcionamos o ambiente para que um espírito irmão reencarne na nossa família. Mas ainda assim, aquele espírito também foi criado por Deus. Outra dádiva que Deus nos deu, livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio sempre existiu para todos os pontos da evolução? Não. A partir do momento que o espírito toma consciência, começa a ter dentro de si propriedades, qualidades para que possa se caminhar sozinho, para que possa se dirigir, então existe livre-arbítrio. Vamos fazer uma analogia simples? Nós damos um carro a uma pessoa que não está habilitada? Não. Por quê? Porque é perigoso. Da mesma forma, quando nascemos lá atrás como princípios inteligentes, somos sujeitos às leis, e essas leis nos mobilizam. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui todos reunidos. Se formos falar de cada um individualmente, fazendo uma análise de si próprio, somos espíritos num corpo encarnado, num corpo de carne. A pergunta é, somos o único habitante desse corpo de carne? Não. Nós não somos o único habitante deste corpo de carne. Lembremos que dentro de nós existem micróbios, bactérias, vírus. Vamos um pouquinho mais profundo. Células, átomos. Cada particularidade dessa é um princípio inteligente. Então, o que nós temos a nível de global, o que nós somos a nível de mundo, uma coletividade, nós também somos uma coletividade a nível de corpo carnal. Carregamos dentro de nós inúmeros princípios inteligentes que participam conosco. Só que nós somos o detentor da inteligência, da mobilidade desse corpo. E eles também estão ali evoluindo conosco, de certa forma. Então, a lei de ação e reação é justamente isso também. O que nós fazemos, como nós temos o livre-arbítrio, é um presente dada por Deus. Mas espera aí, você pode fazer o que você quiser, mas terá responsabilidade sobre isso. Né? Como diz lá na Bíblia, né, Paulo, se eu não me engano, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer qualquer coisa, mas eu devo fazer qualquer coisa? Liberdade eu tenho, mas essa liberdade necessita ter também um entrave. Por quê? Porque, ora, se nós queremos uma coletividade, uma coisa boa para todos, eu preciso ser bom. Se eu sou mau, eu sou sujeito às leis. Da mesma forma como se eu sou bom, também somos sujeitos às leis. A lei de ação e reação demonstra isso. Se faço alguma coisa ruim,
algo ruim lá na frente, entre aspas, ruim, na verdade não é ruim, é um sanar de dívidas, vai acontecer. O sofrimento também é um ato ou uma ação da lei divina que visa estabelecer o equilíbrio. Eu coloquei essas palavras grifadas porque normalmente, conforme comentei ainda há pouco, Kardec disse que nós não temos palavras, às vezes as palavras confundem e nós precisamos às vezes ter o contexto dela. Então deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando a gente fala que alguém está desequilibrado, a gente entende que é algo ruim. Quando a gente fala que alguém está equilibrado, de certa forma é algo bom. E se eu falar para vocês que eu gostaria de ser uma pessoa desequilibrada, vocês vão pensar, ele está doido? O que é o equilíbrio? O equilíbrio não é a baliza, não é peso de dois corpos. Equilibrado quer dizer que o que eu tenho de bom e o que eu tenho de ruim está anulando as forças. Então eu queria ser um desequilibrado para o bem. Eu queria ter muito mais bondade dentro de mim do que ter esse equilíbrio. Então, nós vamos trazer o seguinte, vamos falar o seguinte. Então, quando falarmos equilibrados, vamos usar o contexto de que assim, não é que nós estejamos bons ou ruins na mesma medida, mas que nós estamos melhores. Tá? Por quê? Porque as palavras se enganam. E é isso que nós precisamos cuidar muitas vezes quando nós estudamos. Então o sofrimento também, ele é um recurso, um mecanismo ou uma ferramenta, utilizado pelo espírito a sua própria depuração, desenvolvimento e evolução, né? Através de provas por ele mesmo escolhidas. Bom, nós já percebemos que o sofrimento, ele pode ser uma força motriz que Deus coloca a seus espíritos, coloca a nós, quando nós precisamos de um empurrãozinho. Ou seja, estamos lá no início da cadeia evolutiva, começando a traçar esse trajeto de adquirir uma inteligência, um intelecto, uma moral. Então ali precisa haver uma força do Criador. Precisa haver um sofrimento, não aflição, para que o espírito mobilize. À medida que esse espírito vai evoluindo, nós vamos cometendo algumas bobagens no meio do caminho. Não é uma crítica, mas é uma coisa natural. Todos nós cometemos bobagem. Por quê? Às vezes as bobagens são pensadas, às vezes são impensadas. Bobagens nós vamos continuar cometendo? Vamos com certeza. Vamos com certeza. Mas nós temos que ter a percepção e a inteligência de que se essas bobagens cometidas sejam as impensadas ou aquelas não desejadas, aquelas por inexperiência, mas não aquelas feitas por nossa própria vontade. Essa bobagem é a mais crítica, porque é a essa que eu vou responder com mais ênfase. Aquela bobagem que nós cometemos por inexperiência, haverá um peso menor na balança da lei divina. Por quê? Porque a inexperiência é um fato, é um processo de aprendizado. Então nós não temos o conhecimento do todo e o errar faz parte do processo evolutivo. Agora, quando nós chegamos num nível de inteligência um pouquinho mais apurada, nós vamos começar a criar algumas coisas em nós que nós temos que cuidar. E geralmente, por que nós criamos, por que os nossos pensamentos, ou às vezes quando as coisas que nos acometem, por que o nosso primeiro pensamento é sempre de coisa ruim? Por que sempre é uma preocupação? Por um fato simples. Se nós nascemos simples e ignorantes, e a tendência é que nós nos melhoramos na caminhada evolutiva, quer dizer que do ponto onde nós estamos para trás, nós éramos piores. Então nós estávamos acostumados a viver naquele ambiente. Façamos um paralelo. Vamos pegar 3 copos de água. Uma água cristalina, limpa, sem impurezas. Outro, uma água extremamente suja. E no meio, o meio termo. Quando nós começamos a nossa jornada, nós somos aquele copo com água extremamente suja. As impurezas estão ali e elas são tantas que nós não percebemos. Não é que nós não percebemos, é que nós vivemos aquilo ali como uma forma natural.
E à medida que nós vamos percebendo que nós podemos ser melhores, nós vamos nos purificando. Então nós vamos sair daquela água barrenta para uma água menos barrenta, o meio termo. E aí nós vamos começar a perceber a luz. Porque nós vamos ver a clareza, a transparência da nossa vida. E quando nós começamos a ver essa transparência, nós começamos a querer ter mais transparência. Porque nós percebemos que os sentimentos de bondade, caridade, gratidão, tudo isso em nós só faz bem, só nos causa bem. Então nós vamos nos esforçando até chegar ao ponto de se tornar aquela água translúcida, aquela água transparente, maravilhosa. E o fato interessante é o seguinte: dos 3 posições, desses 3 copos, onde é que vocês acham que está a nossa maior preocupação? No meio. No copo do meio. Porque no copo lá no centro, é tudo sujeira. Estamos acostumados, entre aspas, a viver naquele ambiente. Só que quando nós estamos no copo do meio, nós percebemos que há uma luz e nós podemos ser essa luz. E todas aquelas impurezas que ainda restam ali nos incomodam. E quando essas coisas nos incomodam, são onde nós mais nos cobramos. E essa cobrança gera um sofrimento. Nesse termo, sofrimento, aflição. Por quê? Porque nos agonia, nos traz dentro de nós um sentimento de que, poxa, eu quero ser melhor, mas não consigo. E aí, quando nós estivermos lá na frente, na angelitude, então que não tivermos mais nenhuma impureza, vai se tornar novamente normal. Então, o mecanismo do sofrimento também é uma ferramenta que o espírito pode se utilizar. De que forma? Ora, se tudo há uma causa e tudo há uma consequência, certo? Nós passamos pelas nossas provas e nossas expiações pelas coisas erradas que nós fizemos no passado, seja na vida presente, seja na vida passada. Se nós estivermos num determinado ponto evolutivo, nós ganhamos alguns créditos perante Deus. E quando nós temos este crescimento, este ponto de evolução, Deus nos permite, de certa forma, escolhermos as nossas provas. Então, neste ponto, o sofrimento é uma escolha também do espírito. Existe o sofrimento, vamos chamar então de sofrimento débito e sofrimento crédito, para a gente poder separar. Sofrimento débito é aquele que é imposto pela lei divina, causa e efeito. Eu preciso resolver aquele problema que eu criei. Não tenho escolha. Preciso sanar a minha dívida. Sofrimento débito. Sofrimento crédito. Cara, eu estou bom, mas eu quero melhorar. Eu acho que eu estou legal, mas eu posso dar uma apertadinha na minha programação reencarnatória, botar uma pedrinha ali que eu sei que eu vou conseguir passar. Eu posso escolher. Desde que nós tenhamos, novamente, um ponto de evolução propício a ter esse direito. Então, lembra que nós falamos sobre as categorizações lá atrás? Então, nós falamos do ponto de vista do sofrimento, aflição. E aqui, o que o Espiritismo traz para nós? E eu trouxe esse slide por quê? Porque como o Paulo colocou na palestra dele, lembra do slide? Corpo físico, perispírito e espírito. De certa forma, isso tudo está interligado. Porque o que acontece? A ciência já vem dizendo há muito tempo o que causam os cânceres. O que causam as doenças? Não se falam em doenças psicossomáticas? O que são as doenças psicossomáticas? Começam primeiro no indivíduo, no ser pensante, na nossa mente, na nossa inteligência, na nossa consciência, na maneira como nós somos. A partir do momento que nós não conseguimos trabalhar com determinadas coisas e elas precisam ser resolvidas, o que acontece? Em algum lugar estoura. E por que estoura no corpo físico? Ora, nós não somos espírito, perispírito e corpo? O perispírito não é o recurso, o ambiente ao qual o espírito e o corpo se ligam? Então é isso que acontece. Se o espírito não consegue trabalhar
aquilo que lhe agoniza, é preciso, às vezes, sair no corpo. É uma válvula de escape. E vice-versa. Às vezes, as coisas físicas acabam também prejudicando o espírito. Ah, mas isso não pode ser? Pode. Por que nós achamos que as reencarnações, por que nós viemos com tantos problemas? Por que alguns vêm cegos? Por que alguns vêm surdos? Por que alguns vêm com um problema mental? Justamente. Por quê? Porque em outras encarnações, aquele espírito se valeu daquelas habilidades ou de situações que prejudicaram a outro. E, novamente, a lei de ação e reação vem, então, tomar conta. Como o espírito fez em outra encarnação, todas aquelas atrocidades, ele registrou no seu perispírito aquelas anomalias. Desencarnou, foi para a reticidade, e aí veio o plano reencarnatório. E aí ele nasceu. O que acontece? Se o plano reencarnatório, quando ocorre a fecundação do esperma com o óvulo, ali funde-se também aquele corpo, o espírito, e começa uma nova vida encarnatória. E como o perispírito ligado ao corpo é o registro das suas vidas passadas, ali estão os registros de toda a nossa história espiritual. E aí reflete no corpo físico aquilo que eu cometi em outra vida. E por isso que o perispírito, por isso que existe essa interligação entre todos esses ambientes. Então, qual é o propósito dos sofrimentos? Qual é o propósito do sofrimento? Seja sofrimento ou seja aflição. O propósito é movimentar, é evoluir, é fazer com que o espírito cresça. E é interessante porque nós somos o único ser, talvez, nós dotados de livre-arbítrio, conseguimos fazer uma atrocidade que poucos conseguem. Nós conseguimos sofrer por antecipação, Poxa, se eu não conseguir ganhar aquilo lá, eu vou sofrer. Cara, é o único ser que consegue fazer isso, é nós. Mas aí vocês vão falar, poxa André, mas o sofrimento não é a consequência de uma causa? A causa não aconteceu. Não, a causa aconteceu. Você desviou o ponto da causa. A causa é você mesmo. Porque você não soube trabalhar, você já está preocupado com alguma coisa que nem aconteceu ainda. Então a causa do teu sofrimento não é o fato que ainda não ocorreu, mas é a maneira como você está trabalhando aquela situação. A maneira como você está tratando a você mesmo daquela situação. Então o sofrimento, de certa forma não, ele é para movimentar, é para evoluir, é para instigar, para sair da zona de conforto, é para mudar, para trazer de nós o melhor do que nós somos. Deus não nos fez por acaso. Como o vídeo do Paulo comentou ainda há pouco, não há acaso e o nada não existe. Pergunto para vocês, pergunta que eu já fiz algumas vezes lá no ônibus da casa onde eu às vezes faço a palestra, e que são coisas que, até conversando com o Paulo há pouco, eu expressei uma situação para ele. Toda vez que nós montamos um material para uma palestra ou algum estudo, é normal a gente trazer para a nossa vida, buscar na nossa existência alguma coisa que tenha corroborado aquela situação, Como dizia Jesus a Nicodemos, tu és mestre em Israel, não sabe disso? Pois nós dissemos o que nós testificamos e falamos o que vimos. Então, quando fazemos uma palestra, nós trazemos, eu particularmente busco na minha vida situações para poder chegar aqui e ter uma condição de falar daquilo que eu tenho certeza, daquilo que a gente se coloca. Vou relatar um caso pessoal, de maneira bem rápida, sobre sofrimento. E como o sofrimento, ele também está ligado à questão do espírito, à questão de cada um de nós. Porque o sofrimento para alguns é uma agonia, para outros é uma oportunidade. Podemos ter quadro de pessoas com o mesmo tipo de problema. Alguns vão tentar o suicídio, infelizmente. Outros vão dizer assim, vamos embora,
Mais um dia no paraíso. Mata o feito e vamos resolver o problema. O mesmo tipo de situação. Certa vez, em 2012, em 2011, a minha mãe estava com câncer. E claro, né, é uma notícia que ninguém esperava. E aí, começamos o tratamento. Primeiro quimioterapia, deu infarto. Mas vamos embora. Ela é espírita, né? Eu falo para minha esposa, mulheres têm a melhor sogra que eu queria ter. E aí o que aconteceu? Só que a minha mãe sempre levava na esportiva. Aí certa feita, a gente conversava e ela gostava de ramatiz e tudo mais, e astrologia, etc. Então a gente bateu uns papos cabeça assim, né? Uns papos filosóficos. E como desgraça pouco é bobagem, naquele ano eu fui mandado embora. Perdi o emprego. Desgraça pouco é bobagem, né? Por quê? Se eu disser para vocês que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi ter perdido o emprego, vocês acreditam? Nós somos em 4 irmãos. Eu tive a oportunidade de estar com a minha mãe durante todo o tratamento de câncer dela. Eu tive a oportunidade de ir lá todas as manhãs, conversar com ela todos os dias e à noite. Eu tive a oportunidade de ver ela chorar e ser um ombro amigo. Eu tive a oportunidade de sentar com ela no meio fio de uma calçada, quando nós saímos de uma sessão de quimioterapia, para falar sobre OVNIs. E por aí afora. Momentos que eu jamais vou esquecer. Ela faleceu, claro, o câncer era extremamente rigoroso, mas foram os momentos que Deus proporcionou a nós dois, de certa forma, para mim poder me, entre aspas, despedir de alguém que sempre me acolheu. Os meus irmãos não tiveram essa oportunidade. Sofrimento? Sofrimento. Débito ou crédito? Para mim, crédito. Para ela, eu acho que também. Doeu? Doeu. Passou por problemas? Muitos. Mas a questão é, como saber sofrer? O que fazer com aquilo? Quais são os proveitos que nós vamos tirar desse sofrimento? E é por isso que o sofrimento é para movimentar, para evoluir. E tem sim impactos diferentes, intensidades diferentes que nós vamos ver a seguir sobre o espírito. Como se aplicam os sofrimentos aos espíritos? Ou impactos ou intensidades? 3 pontos diferentes, mas que têm correlação com o nível evolutivo do espírito. Vamos pensar o seguinte, outro exemplo hipotético. 2 mães, mesma situação, grávidas, os filhos nascem, com 5 anos, 4 anos, os 2 falecem. Uma mãe teve essa educação de forma diferente. Em que sentido? Religiosa, seja em qualquer tipo de religião, mas em algum culto, em alguma situação que preservava Deus, que trazia a existência da alma, que trazia a esperança, que trazia a fé, a resiliência, a caridade. E a outra que era, de certa forma, ateia, vamos dizer assim. Quais serão os sofrimentos? Para uma, vai ser um desespero. Aquela que não tinha esta cultura de preservar um Deus, de ter essa consciência. A outra vai sentir as dores? Vai. Mas ela vai entender que ela teve a oportunidade de botar um ser ao mundo e ter em seu colo uma criança que ela pode amar. E que aprendeu e que vai levar para consigo aquele amor pela eternidade. Enquanto a outra, infelizmente, no desespero, pode cometer uma atrocidade. Então, a intensidade de aplicação e a intensidade de impacto pode ser diferente no nível espiritual. Da mesma forma, por exemplo, quando a gente está aqui, o Paulo veio, vim eu, depois veio a nossa irmã Terezinha, cada um deu a sua palestra, cada um falou as suas palavras, e essas palavras, esses ensinamentos, essa troca de experiências foram iguais para todos nós. Mas com certeza, uns sairão daqui aprendendo mais, outros menos. A mensagem foi diferente? Não, de forma alguma. Onde é que está a diferença? Na receptividade.
A partir do momento que nós nos colocamos aqui e nós nos colocamos abertos a receber, nós vamos receber essa informação. Agora, se nós estivermos aqui, não, eu vou lá só para cumprir tabela, nós não vamos receber essa informação. Então, tudo tem a ver com o nível evolutivo ou a forma como nós nos comportamos, o quanto nós nos doamos para as coisas. Então, assim também são os sofrimentos e as aflições para o espírito. Então, assim, né? Quase caminhando para o final. Origem ou causas anteriores? Nós já falamos. Ação e reação. Por causa das bobagens que nós cometemos, nós temos que sanar os nossos débitos para poder angariar coisas novas, né? Lembra que Jesus disse: vai lá e reconcilia-te com teu irmão, pois não sairás de lá enquanto não pagar até o último centavo. Como é que nós queremos angariar um mundo melhor para nós se nós não nos melhorarmos? Livro dos Espíritos, doutrina espírita, mundos felizes, mundos primitivos, né? Prova de regeneração, mundos felizes. Vamos pensar diferente? Todos nós queremos ir para mundos felizes, certo? Isso é uma concordância, acredito eu. Pergunta é: vamos pensar assim no mundo crístico, lá juntinho com Jesus. Pensa que é só a nata dos espíritos. E aí eles viessem para nós e falassem: ei, para você, para cada um de nós, vamos lá? Aí, os mais afoitos, mas com certeza, vamos embora, né? Vamos embora. Outros já vinham, cara. Os mais pé no chão falam assim: eu acho que vai dar problema. Por que vai dar problema? Não é porque nós vamos causar problema. É porque o nível deles é tão evoluído, o nível de consciência, de espiritualidade, de purificação é tão diferente que nós vamos ser cartas fora do baralho. Imagina nós chegar lá e falar assim: Jesus, sabe que o BBB acabou, né? Lá na Terra não tem mais BBB, não quer fazer BBB aqui. Isso não é papo para eles. Então vejam só. Então assim, se nós queremos fazer parte, nós precisamos nos melhorar. Isso é normal. Da mesma forma que nos mundos, imaginemos assim, que nós tivéssemos uma consciência coletiva de bondade e de bom senso. De repente viesse para nós um espírito totalmente perturbado. Aí vamos lá. Se nós realmente tivéssemos evoluído, nós aceitaríamos. Com caridade. Não, vamos tentar melhorar o nosso irmãozinho aqui, vamos tentar. Mas infelizmente, hoje ainda nós vamos falar: não, deixa para lá, porque não, aqui não vem atrapalhar. Então essas coisas, né? Então eu digo para vocês: quais são as origens dos nossos sofrimentos, das nossas aflições? É só pegar um espelho e se ver, gente. Somos nós mesmos. Infelizmente ainda somos nós mesmos. Tá? André, mas poxa, nessa vida eu vim com vários problemas. Eu não tenho culpa. Tem, infelizmente tem. Na vida passada tu fez alguma bobagem. Mas não é justo. Não é justo? Primeira coisa, fala com ele lá em cima, vai lá ver o que ele acha. E a segunda coisa, quer ver como é justo? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um outro exemplo. Estamos nós aqui hoje reunidos, extremamente saudáveis, bem pra caramba, e vamos dizer que a espiritualidade nos soprasse. Tu tem mais 2 anos de vida. Vamos simular essa situação. Aí vamos dizer assim: eu não bebo, não fumo, não faço bobagem, não sei o quê. Se eu souber que eu tenho 2 anos de vida, não estou dizendo que nós vamos fazer o que eu vou fazer. Mas querendo ou não, na atual situação, no nível evolutivo que nós encontramos, muitos iriam fazer. O que a pessoa ia fazer? Cara, ia fazer todas as atrocidades possíveis. E aí ele vai falar assim: agora que eu estou com o pé na jaca mesmo, já que eu vou bater as botas, vou aproveitar o que não aproveitei. Certo? Seria isso. Aí a vida acabou. Cadê a justiça? Amigo, na próxima tu vai ver.
Sabe aqueles 2 anos, sabe aqueles anos que tu aguentou todo e os 2 anos tu fez bobagem? Espera que o mundo dá volta. Ia ser assim. Ah, mas eu não me lembro. Não lembra agora. Não lembra agora. Mas tem outra pegada dos sofrimentos, das aflições. Não vou falar das aflições, porque as aflições são as dores. Mas nesse exemplo que eu vou dar, eu vou falar do sofrimento. O sofrimento, ele nos molda. Vai avisando. Tá de boa. Tá? Tá de boa? Quanto tempo? Não, mas 3 minutos, tranquilo. Ah, então tá bom. Então tem mais uns 20 slides ali. Tá? Então, assim, o sofrimento, quando é que a gente entende que ele é benéfico? Quando a gente busca um entendimento, tira dele a razão da nossa existência. Quando nós percebemos o que é que ele traz de bom. Vou dar um exemplo para vocês, novamente, particular. Me perdoem, mas eu gosto de trazer exemplos. Até os 20 anos, eu fui extremamente com uma saúde bem sensível. Eu tive surdez quando criança, quando nascença. De tudo que aconteceu. Se eu pegar a carteirinha de vacinação de doenças, eu não sei o que eu tive. Mas a que mais afligiu foi uma bronquite asmática, até os 20 anos de idade. Para quem é joinvilense, onde Joinville chovia muito mais do que chove hoje, incrível que pareça, né, eu vivia doente. O nível era tão crítico que se alguém abrisse um vidro de esmalte de unha, no outro dia eu estava de cama, tá? Até os 20 anos. Então, quase não sabia o que era picolé, quase não sabia o que era tomar banho de rio, quase não sabia o que era brincar à noite no sereno. Tive essas privações. André, se arrepende? Nem um pouco. Porque eu aprendi depois de muito tempo que foram justamente essas privações que me tornaram a pessoa que eu sou hoje. Não estou querendo aqui ser snob, não é isso. Mas assim, para entender, quando a gente olha para o mundo e vê as situações como estão acontecendo, e a gente começa a perceber que apesar das nossas falhas, dos nossos defeitos, nós ainda estamos bem, cara, é um lucro. É um lucro. Se eu não tivesse essas doenças, eu acho que eu tinha cometido muita bobagem. Muita bobagem. Porque do tempo que eu estava são, que eu podia brincar, eu fazia barbaridade. Eu fazia cada coisa que vocês nem imaginam. Tá? Quando eu conto a minha história da infância para os meus filhos, eles se matam de rir. Porque, pai, tu era assim? Mas é assim. Então os sofrimentos, eles vêm para ajudar. Hoje eu tenho consciência dessa situação. Por quê? Porque eu aprendi dentro do espiritismo, aprendi dentro da filosofia, né, da crença, tudo isso. Tá? Então, logo, sobre os sofrimentos, quais são as grandes questões? Há como evitar? E aí? Aflição? Sim. Sofrimento? Não. Novamente, sofrimento crédito, aflição é sofrimento débito. Então, as aflições, nós temos como evitar? Temos. Andando na linha. Fazendo as coisas certas, pensadas. Novamente, aquilo que nós cometemos de atrocidade por experiência, a balança da justiça divina, ela leva em consideração. Agora, se nós cometemos bobagens por livre e espontânea vontade, aí o negócio pega diferente. Então, assim, se eu não posso evitar os sofrimentos, como é que a gente pode tratar? Onde devo começar? Aí, ó. Não combinamos. Não combinamos. Tema do seminário de hoje. Autoconhecimento e autoeducação. Autoconhecimento primeiro e autoeducação segundo. Porque tem que ser assim. Eu não posso me autoeducar sem me autoconhecer. Eu preciso me autoconhecer. Saber das minhas deficiências, das minhas falhas, dos meus defeitos. E aí começar a traçar planos para poder resolver essas situações. E aí eu entro na autoeducação. Novamente aqui, ó, Santo Agostinho, leiam, 919, espetacular. Não vou nem comentar porque o Paulo já falou tudo na primeira. E principalmente, gente, depois de se autoconhecer, autoeducar, desenvolvimento da autocura. Perdoe-se. Perdoar a si mesmo. Entender, a partir do momento nós vamos entender que nós somos falhos, que alguns erros nós não podemos ter evitado,
né, por situações fortuitas, por situações que realmente aconteceram. Aqueles, mas também saber que alguns nós poderíamos ter evitado, mas ok, entendi que eu poderia ter evitado, o que eu poderia ter feito? Não fiz por quê? Não fiz, mas posso fazê-lo. Se um defeito partiu de mim, também pode partir de mim a cura, a resolução. Então, perdoar-se. E aí, trazendo a representação deste homem, né? Nesta frase, eu e o Pai somos um, mas o Pai é maior que eu. Por que eu trouxe essa frase de Jesus? Eu e o Pai somos um. Nós e o Pai somos um. Nós somos filhos de Deus. Nós somos criaturas, como Paulo bem colocou na primeira exposição. Nós não somos a rebelia. Então nós somos heranças de Deus. Mas o Pai é maior do que eu. Ora, se nós somos filhos de Deus, cara, para quem que nós vamos poder apelar senão para o nosso Pai? Para que Ele nos traga o discernimento, nos traga a oportunidade daquilo que nós precisamos fazer para resolver os nossos problemas. Ele não vai resolver por nós. Aliás, quando nós fazemos uma oração e fazemos o pedido, nós precisamos entender que nós vamos ter não o que nós queremos, mas o que nós precisamos. Aqui eu trouxe só algumas frases. Huberto Rode, catarinense, é uma das obras que eu gosto muito e trouxe aqui para essa palestra, né? O remédio contra o sofrimento deve começar antes de qualquer sofrimento. Em que momento ele falou isso? Bom, primeiro ponto, todos nós vamos desencarnar, tá certo? Todos os nossos parentes vão desencarnar. Então, é uma coisa que nós sabemos que vai acontecer, isso é inevitável. Então, nós podemos já começar a trabalhar esse sofrimento em nós. E como é que nós vamos trabalhar isso? A vida é eterna. Aquela pessoa fará falta? De fato fará. Mas entenda que ele está mudando de lugar, está mudando de cidade. Né? E aqui ele continua, então o remédio não consiste num ato transitório, mas numa atitude permanente do homem. Não podemos nos preocupar com o sofrimento no momento, ou da aflição, no momento que ele aconteceu. Mas nós precisamos nos preparar de uma maneira que nós estejamos sempre proativos, né? Ou embasados para aquela situação que vai acontecer. Porque já diz um outro ditado, um jargão popular, para baixo todo santo ajuda, né? Lei de Murphy, se algo vai dar errado, vai dar errado. Se algo tiver que dar errado, vai dar errado. Então temos que estar preparados para isso, né? E aqui, uma coisa que é interessante, o sofrimento atinge o nosso ego humano e não o nosso eu divino. O sofrimento acontece quando nós temos dentro de nós egoísmo, vaidade, orgulho. É por isso que nós nos machucamos. Quando eu penso em mim, quando eu penso no eu, como o Paulo colocou no início, né? Eu estou achando que o mundo gira ao redor de mim, não é verdade. Porque o nosso eu divino é quando nós seremos espíritos, a capacidade que nós temos de ser espíritos felizes, puros. E quando nós chegarmos nesse ponto, o sofrimento não vai mais nos atingir, porque nós já passamos por todas as vicissitudes para a nossa evolução. Então, o que nós escolheremos ser? Podemos ser sofredores revoltados, resignados ou regenerados? A opção é nossa. Se nós formos revoltados, seremos aqueles sofredores de que colocaremos a culpa em todos ou em qualquer um ou na divindade. O problema é sempre do outro, nunca é meu. As coisas que assolam a minha vida não é responsabilidade minha, foi o outro que fez comigo. E com isso, quando nós tomamos esse tipo de comportamento, pelo nosso padrão vibratório, pelos nossos pensamentos, nós geramos energia. E essa energia emana. E se ela emana, atração, né? Lei da atração. Vou chamar junto de mim irmãozinhos que vibram na mesma frequência. E além do mais, se eu tiver esse tipo de comportamento, tudo aquilo que tiver na minha frente vai ter aquela pedra que eu mesmo coloquei. Agora, se nós somos resignados, é aquele que, vamos lá, vamos sofrer, mas, né? Vamos seguir, vamos deixar o barco correr.
é melhor do que revoltado. Não é o ideal ainda, mas é melhor do que revoltado. Mas que nós sejamos os regenerados. Que nós sejamos os sofredores regenerados. Que é aquele que, ao ser influenciado por um sofrimento, toma para si, bate no peito e diz: vamos embora. Vamos embora porque a vida é bela. Vamos embora porque não vai se resolver sozinho. Vamos embora que é para o meu aprendizado. Vamos embora porque disso aqui eu vou aprender. E se eu aprender, eu vou poder ensinar a outro. Então o principal, novamente umas frases dele, o principal não é sofrer ou não sofrer. O principal é saber sofrer. Vamos lá, acelerando agora, play no máximo agora. Diz assim, ó: poucos podem evitar o sofrimento, poucos só podem aprender como sofrer. E saber que o sofrimento pode ser o caminho para a felicidade, faz sofrer com serenidade e amor. Então busque enquanto o teu melhor, né? Cuide-se, atente entre o ser e o ter. Busque o equilíbrio nesse sentido. Seja como espírito, tenha apenas o necessário. Porque quando no outro lado só um dos dois vai, o ser, o ter fica. O ser vai, o ter fica. Né? E aí Jesus já dizia, né? Mais é a vida do que o sustento e o corpo mais do que as vestes. E pois, onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Onde é que nós estamos colocando a nossa percepção? Onde é que nós estamos colocando a nossa atenção? Onde é que nós estamos focando a nossa vida? Ali é o nosso tesouro. Se ali eu estou focando, ali está o meu coração. Então, que nós coloquemos o nosso foco, a nossa atenção naquilo que realmente importa, uns nos outros, no próximo. O próximo, o mais próximo, é aqueles que estão dentro da nossa casa, que muitas vezes ainda nós demos uma escorregada e não damos atenção devida. E aqui, só para finalizar, né? Sofrimento, o que mais importa não é saber por que sofro, mas para que sofro. A causa pode ser misteriosa, mas a finalidade é clara. Sofro para resolver ou para me libertar de alguma coisa, de alguma impureza. Se criei a causa, posso também aboli-la. Nós temos todo o potencial para fazer isso. E aí, para finalizar, então, agora que já, né, Paulo, já passou demais, né? Então, essa frase magnífica daquele que foi o nosso mestre, né? Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Cara, entender a mensagem de Deus, de Cristo, entender o Evangelho de Jesus, você não precisa ler toda a Bíblia, ou não ler todo o Evangelho. É uma coisa espetacular. Pega lá, Mateus 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha, está tudo ali. Gandhi já te falava, está tudo ali. Se todos os livros sacros da humanidade se perdessem e só sobrasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Porque tudo está no Sermão da Montanha. É maravilhoso, é uma poesia magnífica, de fácil entendimento. Né? Então é isso que Jesus disse. Entregar para Ele não é dizer assim, vou lá com todos os meus pepinos e, Jesus, me abraça e resolve. Não é isso. É entender que as palavras dele são a mudança que nós precisamos. São as regras, são as normas, é tudo aquilo que nós precisamos para resolver a nossa caminhada. Então, meus irmãos, finalizando, desculpa aí ter avançado, Paulo. Né? Pessoal, vai ficar com mais fome. Eu falei assim porque eu acho que o pessoal veio de lá e veio me dormindo, fiquei preocupado. São o livro dos Espíritos, o Evangelho e o problema do ser do ensinador de Leon Denis. Certo? Muito obrigado.